Na situação presente, que é muito grave e séria, ainda marcada por muitas incertezas, não se deve, por impaciência ou racionalidade radical, assumirmos riscos frontais e desnecessários, incluindo o risco de deitar tudo a perder. Como costumamos dizer, Jesus é antes de queda. Neste quadro, depois de consultar o governo, de ouvir as lideranças dos partidos com assento parlamentar, eminentes personalidades da esfera científica, técnica, empresarial, do mundo laboral e de praticamente todos os setores da sociedade civil, e depois de cumprir o preceituado na Constituição de ouvir o governo, entendi por bem prorrogar o estado de emergência em todo o território nacional, pelo que já solicitei a necessária autorização da Assembleia Nacional. Caros concidadãos, porém, tendo em conta a realidade atual, decidi que a referida prorrogação terá uma duração globalmente menor e uma diferenciação entre as ilhas com casos diagnosticados e aquelas que até agora não registaram qualquer caso. Assim, nas ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, o estado de emergência vigorará das 0 horas do dia 18 de abril até as 24 horas do dia 2 de maio. E nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava, a duração será de apenas 9 dias, com início às 0 horas do dia 18 de abril até às 24 horas do dia 26 de abril. A redução global da duração do estado de emergência, bem como a diferenciação da sua duração entre as ilhas com ou sem casos de Covid-19 diagnosticados, é o reconhecimento da existência de situações diferentes, que, contudo, deverão continuar a ser enfrentadas com toda a seriedade e com todo o vigor, uma vez que os riscos de epidemia continuam muito elevados. Estimados cabo-verdianos, a pandemia da Covid-19 obrigou-nos ao encerramento das escolas e ainda falta um período para terminar este ano letivo. O evoluir da situação ditará nos próximos dias as decisões do Governo sobre esta matéria. Sendo o direito de aprender e de ensinar componentes fundamentais do direito à educação, no meu decreto presidencial deixei todas as possibilidades que poderão ser usadas para garantir que ninguém fique prejudicado. Qualquer decisão sobre a continuidade deste ano letivo atípico, através da reabertura das escolas ou através do ensino à distância, ou mesmo sobre o término imediato do ano escolar e sobre os métodos de avaliação e classificação, dizia, qualquer decisão deverá ser tomada tendo em conta as condições técnicas e humanas dos alunos e dos professores e as eventuais dificuldades logísticas. O importante é que as decisões tomadas não deixem ninguém para trás.
caros cidadãos, o Presidente da República está perfeitamente consciente das consequências gravosas que a continuação por mais 15 dias de quase toda a atividade económica acarreta para o nosso país e para o rendimento das famílias. Que a continuação do estado de emergência. As previsões que as instituições internacionais estão a fazer da economia global e para Cabo Verde são muito más. Vamos passar, em Cabo Verde, de um crescimento de 6,5% em 2019 para um crescimento negativo em 2020. Este decréscimo tão acentuado da nossa economia vai ser doloroso para todos nós. Mas, meus amigos, tudo isto será bem pior se descurarmos o recurso mais importante e valioso que Cabo Verde sempre teve: as pessoas. Quando nos tornamos um país independente, poucos acreditavam que conseguíssemos manter-nos independentes, pois não tínhamos recursos naturais, não tínhamos nem temos petróleo ou diamante. Porém, tínhamos e temos um povo resistente, temperado na luta, determinado, capaz de transformar e de trabalhar para a natureza. E trabalhar a natureza. Do nada fomos criando as condições de vida para o nosso povo. Trabalhamos afincadamente na educação e na saúde. E fomos desenvolvendo até sermos hoje um dos países mais respeitados e admirados, nomeadamente pela sua estabilidade política e social e pela sua democracia. O segredo deste sucesso são as mulheres e os homens de Cabo Verde. É este recurso imenso e de muito valor que queremos e temos de preservar para que possamos recuperar desta pandemia. As empresas estarão hoje encerradas e irão continuar encerradas por mais uns dias. Mas se cumprirmos os planos traçados para prevenir a propagação da doença, para evitar que ela penetre noutras ilhas, todas as nossas empresas, ou esmagadora maioria delas, voltarão a funcionar e terão pessoas para trabalhar nelas. Pessoas saudáveis e motivadas para trabalhar. Apenas salvaremos a economia se salvarmos as pessoas. Esta paralisação não é um tempo perdido. É um tempo para evitar que mais à frente tudo paralise ou caia por falta de pessoas saudáveis para trabalhar. A forma como lidarmos com esta pandemia e o menor número de casos de doença que tivermos serão também um fator de confiança no país. E a confiança na vida saudável da população atrairá o investimento externo, reavivará o turismo, tornará o nosso país um país de risco menor para voltar a ser visitado pelos nossos amigos e pelos estrangeiros. Por isso, meus caros empresários, os grandes e os pequenos, da economia formal aos vendedores do comércio informal, não desanimem. Os vossos projetos poderão ser todos retomados. Retomados gradualmente, desde que nos preparemos para o efeito. E temos de o fazer já. E estamos já a fazê-lo. Com lucidez e com inteligência. Neste momento, caros compatriotas, vêm-me à mente estas palavras
do livro de Eclesiastes. E todo o propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Apelo, pois, solene e firmemente, para que se mantenha e reforce a determinação em cumprir todas as orientações das autoridades sanitárias, no que se refere às normas individuais e coletivas de higiene e distanciamento social, pois apenas com tal atitude poderemos vencer essa doença mortal que continua ainda a ameaçar-nos. Tendo em conta consequências graves na economia e no plano social que essa pandemia está trazendo, apela a toda a autoridade a prosseguir e a reforça na medida de possibilidades que existem e de recursos que tem que mobiliza, medidas de proteção a trabalhadores de Cabo Verde, incluindo trabalhadores de campo, trabalhadores rurais, a empresas, mas especialmente, muito particularmente, a que as pessoas de nós mais vulneráveis. Então destacava ali idosos e também reclusos. Ao mesmo tempo, autoridades, e nomeadamente o governo e a autoridade municipal, deve melhorar sempre e torna mais rápido, mais expedito a execução de medidas de proteção e de apoio. As minhas últimas palavras são de muita esperança, de enorme esperança e de muita confiança nos cabo-verdianos, nos trabalhadores e nas famílias cabo-verdianas que aqui nas ilhas e nas nossas comunidades imigradas são autênticos baluartes do nosso querido Cabo Verde, símbolos vivos das nossas determinação e ambição. Com determinação, com união, com inteligência e responsabilidade, seguramente venceremos mais esta batalha. Viva Cabo Verde! Muito obrigado. Senhor Presidente, Dina Almeida, da Record TV, o país poderá não aguentar-se a um terceiro estado de emergência. Também sabemos que cestas básicas podem não chegar a todas as famílias. O que é que a Presidência, em concertação com o Governo, poderá fazer nesse nível de não chegarmos a um terceiro estado de emergência? Bom, a senhora jornalista está falando em terceiro. Por enquanto, eu falo a partir das 24 horas, das 0 horas do dia 18, da prorrogação do estado de emergência. E reparem, em primeiro lugar, é que a prorrogação, mesmo para as ilhas como Boa Vista, Santiago e São Vicente, é por um período de tempo inferior aos 20 dias do estado de emergência decretado há 2 semanas, há cerca de 2 semanas, e está ainda em vigor. Segundo facto, diferenciei no decreto presidencial 2 grupos de ilhas. Em relação às ilhas, a maioria das ilhas, de Brava, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão, não creio se e São Nicolau, que é um período de apenas 9 dias. No fundo, é um período perante algumas incertezas ainda, para algumas vertentes que nós não dominamos, é um período apenas de 9 dias. E é 15 para as restantes ilhas. Eu posso lhe dizer a seguinte: eu, na reunião que tive há poucos dias, há 2 dias, talvez, há 2 ou 3 dias, em que me reuni com o Presidente da Assembleia Nacional, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Saúde,
com o Diretor Municipal da Saúde e alguns colaboradores meus, nós não só trocamos impressões e fizemos reflexões sobre a prorrogação ou não do estado de emergência, como também falamos sobre a perspectiva do pós-estado de emergência. E posso lhe dizer que, inclusivamente, nós ensaiamos prazos de tempo posteriores ao estado de emergência, em que, não vigorando o estado de emergência, haveria, naturalmente, a prazos diferenciados em relação a estes dois grupos de ilhas, um estado não de emergência, com restrições, mas com uma saída pensada e gradual das restrições impostas pelo estado de emergência. Tudo isto foi previsto. Eu só não lhe digo, neste momento, e não digo aos cabo-verdianos, as datas exatas que nós prevemos, foi objeto da nossa previsão, para cada número de dias, porque aprendemos que há sempre uma dose de incerteza. Portanto, nós temos que acompanhar a evolução da pandemia. Mas isto tudo quer dizer que ninguém pensa em que vamos ter estados de emergência indefinidos. Até porque seriam impossíveis de... estaríamos impossibilitados de resistir muito tempo ao estado de emergência. Isto é, na nossa visão, é uma visão mais ou menos articulada entre o Presidente da República e o Governo. Nós estamos a prever que, se as coisas correrem normalmente, se as coisas correrem bem, da perspectiva de evolução da pandemia, que nós passaremos do estado de emergência para estados de não emergência no sentido constitucional, em que, de acordo com a situação de cada ilha ou grupo de ilhas, passaremos a viver em situações de menos restrições, de retomada gradual das atividades laborais, empresariais, educativas. Mas digamos que não podemos garantir absoluto neste momento que isso vai acontecer a partir da data X ou data Y. Repare, nós há poucos dias fomos surpreendidos com a evolução que o caso da Boa Vista teve, de 7 para 51 casos. Agora, esperemos que, a partir de agora, com o nosso trabalho, com a nossa determinação, com a nossa inteligência, com a nossa humildade, consigamos que isto corra da melhor maneira possível e possamos sair do estado de emergência. É por isso que, por exemplo, das ilhas, as outras 6 ilhas, não é? Não falamos da Santa Luzia, mas das outras 6 ilhas, é um prazo de 9 dias. E até lhe posso confessar outra coisa. É que, no meu pensamento, na minha abordagem inicial, quando expus ao Governo a minha pretensão, estava a possibilidade da prorrogação se restringir às ilhas de Boa Vista, São Vicente e São Natal. Mas, por argumentos que me convenceram da Comissão Técnica do Gabinete da Crise, argumentos do ponto de vista da epidemiologia, do ponto de vista sanitário, que era mais seguro ainda, mesmo com um prazo mais curto, manter as outras ilhas no estado de emergência. E eu, no decreto presidencial, quando sair publicado, poderá ver o seguinte: o decreto presidencial dá as balizas ao Governo, isto é, dá-lhe o teto. Os direitos podem ser suspensos, os limites. Dentro daqueles limites máximos, daquelas balizas, o Governo pode calibrar as medidas.
O Governo pode avaliar as medidas em concreto. E nessa avaliação e nessa calibragem pode ter em conta as situações particulares de cada ilha. Quer dizer, não é obrigatório, no quadro do decreto de estado de emergência, que o Governo, que as restrições sejam exatamente as mesmas para Boa Vista ou para Brava. Que as mesmas sejam para São Vicente, sejam para Ilha do Meio. O Governo tem essas balizas que eu defino no decreto presidencial. Não pode restringir, bom, aquilo que a Constituição diretamente impede que seja restringido, nem o direito à vida, nem a liberdade física, nem a liberdade de consciência, nem a liberdade de religião, nem a cidadania, nem as garantias de defesa do arguido, não pode impor que se aplique a lei penal retroativamente, mas não pode mexer também na liberdade de imprensa, na liberdade de informação, no direito à opinião, nos direitos da oposição. Neste decreto eu acrescentei alguns dispositivos. Por exemplo, para mim já era claro, mas quis esclarecer, para não haver dúvidas, que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República e as Procuradorias em todas as comarcas têm que estar em atividade permanente. Mas também previ o que não estava no decreto anterior, que o Governo ou o Parlamento, de acordo com as competências constitucionais, podem-se adotar medidas legislativas para sancionar quem, por exemplo, instigue a desobediência coletiva ou a resistência contra a autoridade nestas situações de estado de emergência. Portanto, o decreto presidencial é um quadro de limites, de balizas, de orientação para que as medidas executivas do Governo possam ajustar-se à situação de cada ilha ou de cada região.